No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim. O Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Outro nome. Amém. Eu queria ler 2 Samuel 6, a partir do verso 1, um texto um pouco grande. Diz assim, 2 Samuel 6, a partir do 1. De novo Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus conduziu o carroção com a arca de Deus, e Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à ilha de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá, e até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. Naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate, ou Obed-edom o Giteu, em algumas versões, que é quem nasce em Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi, Jerusalém. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo a estola sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. E aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante Deus, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e o sacrifício de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas, e a cada homem e a cada mulher israelita. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas dos seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei.
perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai, ou de qualquer outra da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor eu celebrava e dançava. E me rebaixei ainda mais, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve um filho. Cada história do Velho Testamento está impregnada do Evangelho. Cada história, cada texto, cada passagem. E esse aqui nos mostra como o Evangelho nos muda, como o Evangelho nos transforma. Mas não só isso, como o Evangelho nos enche de paixão, de verdadeira paixão por Deus, e como nós chegamos lá, como nós somos transformados e como essa paixão é criada. Ou seja, esse texto é todo sobre o Evangelho, como o Evangelho nos transforma e os passos que nós chegamos lá. É um texto muito antigo, estranho para nós, muitas coisas, né? Uma das primeiras coisas que Davi fez, depois que ele se tornou rei, foi trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. E a Arca da Aliança era uma caixa de madeira, não é? Coberta de ouro, revestida de ouro, chapeada de ouro, com anjos, na verdade querubins, no topo dela, um virado para o outro, com suas asas viradas uma para o outro, e ela ficava no Santo dos Santos, nós sabemos, não é? No centro de todo culto, de toda adoração, na velha aliança. E a presença de Deus estava tão ligada à arca, não é? Da aliança, que você vê que é mencionado que Deus estava entronizado entre os querubins na arca. Não é? A gente usa muito essa expressão, né? Entronizado entre os querubins. Você vai ver no versículo 2 que diz assim: para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Ou seja, a glória de Deus ficava ali em cima dessa tampa onde estavam os querubins, que era o propiciatório, e nós vamos voltar a isso daqui um pouco. Então a primeira coisa que Davi quis fazer ao se tornar rei, uma das primeiras coisas, é trazer a arca de novo para a capital de Israel, para a cidade de Davi, Jerusalém. É até engraçado agora essa discussão, né, sobre a capital, porque o governo americano disse que a capital de Israel é Jerusalém. Essa história aqui tem 3.000 anos, e Davi está levando a arca para a capital de Israel, que é Jerusalém, que é chamada cidade de Davi. E é estranho a época que a gente vive, não é? Ideologias, fingem que a história não existe. Então você nota que o versículo 9, ele diz não apenas como a arca chegou a Jerusalém, mas que coisas aconteceram no caminho. E a Bíblia diz assim, no 9:10, e temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi, que é Jerusalém. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. Dois incidentes especiais acontecem no meio dessa história. O primeiro é a morte de Uzá, como nós vimos, um homem que simplesmente estendeu a mão para tocar na arca, porque a arca ia cair no chão. Ele era um coatita, nós sabemos que só os coatitas podiam transportar, eles eram levitas, eram da tribo de Levi, mas só uma família que era da tribo de Levi era autorizada a levar a arca, que eram os coatitas, não é? E ele era um coatita, a arca estava na casa do seu pai. Então, esse é o primeiro incidente. O segundo incidente é que, por causa desse incidente, tudo é mudado e a arca é colocada na casa de Obed-edom, o giteu. E tudo que acontece com Obed-edom, depois que a arca está lá, é nada mais do que prosperar e as coisas irem bem, e Deus ser infinitamente gracioso ali.
Então, esses dois incidentes fizeram Davi primeiro ficar assustado e zangado, porque ele descobriu que Deus era muito mais santo do que Davi pensava, muito mais santo. E você vai ver que no segundo incidente, ele vai descobrir que Deus é muito mais gracioso do que ele pensava, que essas duas coisas foram descobertas por ele. Então, finalmente ele vai levar a Arca da Aliança para Jerusalém, e quando ele faz, ele é um homem mudado, ele é um homem que experimentou uma profunda mudança, não é? E tão estranho quanto isso pode parecer a nós, não é? Eu gostaria de dizer que essa mensagem, a passagem dessa mensagem, a mensagem que flui desse texto é seminal para nós, é central na Bíblia, é tão importante quanto os textos que você possa achar mais importante sobre o Evangelho, é central, eu diria. E a gente vê três coisas: um homem mudado, um homem que foi totalmente mudado a partir do que acontece aqui, e ele leva a arca para Jerusalém. Em segundo e terceiro lugar, são duas coisas que mudam ele, e que devem ser verdade na vida de todo mundo, não é? Se você está numa relação correta com Deus. Então ele é um homem mudado, é a primeira coisa. Como ele é mudado? A primeira e a segunda coisa mostram como essa mudança acontece. Mas nós queremos fazer o seguinte: nós queremos começar pelo fim, não é? Que ele é um homem mudado. Depois vermos como ele é mudado e como isso deve ser verdade na vida de todos aqueles que de fato são regenerados. Versículo 16 diz: aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios em comunhão perante o Senhor. Por sinal, esse é um trabalho de um sacerdote e não de um rei, né? Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Então todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Robert Alter, que é um dos especialistas mais famosos, não é, na narrativa hebraica, professor durante muitos anos na Universidade de Berkeley, e, enfim, um erudito importante, ele disse que esse texto, essa expressão do que Davi deu ao povo, é muito difícil de se traduzir. Aqui as pessoas colocaram um bolo de tâmaras, um pão com uvas passas, mas ele disse que é um termo muito, muito difícil, e nós não temos um correspondente ideal para traduzir. Mas o que é que Davi deu iguarias, deu coisas deliciosas, finas, não apenas para os chefes das tribos, para as pessoas mais importantes, para os cabeças, mas para todos os homens e todas as mulheres. Ele ofereceu iguarias, as comidas mais caras e finas que você pode imaginar, comidas requintadas para todos. Ele estava lá misturado com todo mundo. Davi, o rei, as pessoas mais importantes do reino, misturado totalmente com todas as pessoas. Ele estava sem roupas reais, sem roupas de um rei. Ele abençoa, ele se confraterniza com ele, e depois ele manda todo mundo para casa. E quando Mical, a filha de Saul, vê isso, é importante a gente ver essa mudança. Eu gosto dela. Ela era filha de Saul, não é? Apesar do pai dela não ter nascido rei, ela já nasceu filha de um rei. Ela foi criada como um rei do Oriente no passado, e como são as coisas ainda hoje. Então ela foi criada numa típica família real do Oriente Médio, e ela entendia o modo normal da realeza
operar, que era todos os símbolos de poder que cercavam eles. Toda a cultura do Antigo Oriente é assim, e todas as culturas do mundo, de fato. Então ela disse, olha para ele, não é? Caramba, que sarcasmo, que zombaria. Ele está se comportando como um homem vulgar, ou seja, um homem como todo homem. Não há, olhando ali para aquela multidão cantando e dançando, você não consegue distinguir o rei do cara mais ralé de Israel. Ele está sendo totalmente vulgar, não há nenhuma realeza nele, assim, não há nada que você veja nele que mostre a sua grandeza, o seu poder. Você viu, ele reuniu só os melhores guerreiros, era 30 mil, não é? Só a elite do exército de Davi, mas ele está de um jeito que não mostra a realeza, não mostra o seu poder, não mostra o rei que ele é, não é? Ele está se comportando como uma pessoa vulgar. Então, o rei se distinguia pelo seu poder, intimidação e a sua distância do povo. Em todo o Oriente e fora também assim, né? O quão inacessível é. Por exemplo, você olha os imperadores da China, as pessoas não tinham nem contato, falavam uma cidade proibida. Isso cria a aura de poder, de separação, né? Essa distância. E como o rei de Israel se distinguiu hoje, ela diz, andando nu, em algumas versões, é exagero, sem as roupas reais, né? No meio das escravas, dos servos, como um homem vulgar. Outra versão diz assim, no versículo 20, voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filho de Saul, saiu ao seu encontro e disse, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas dos seus servos, tirando o manto real, as vestes reais, como um homem vulgar, como um homem comum, não é? Então ele estava dançando sem se importar, não é? Ele estava adorando sem se importar, ele estava usando e manifestando aquilo que estava no seu coração, estava deixando suas emoções fluírem, em vez de toda a pompa, de toda a cerimônia que devia envolver um rei, e que infelizmente às vezes envolve cultos. Ela está dizendo, não é assim que o rei funciona. Como eu disse, ela nasceu princesa, então desde pequenininha ela está acostumada com toda a maneira com que a corte funciona. Ela diz, não é assim que o rei funciona. Isso está abaixo da dignidade de um rei. Está abaixo da dignidade de um rei, agir assim, ficar assim. O que ela está dizendo é o seguinte, nas culturas de honra, e vergonha, os reis eram sempre assim, remotos, distantes, e por isso eles eram intimidantes. As pessoas tinham medo, os reis tinham que carregar essa dignidade, e ninguém podia sequer fazer qualquer ato diante do rei que ferisse sua dignidade, senão a pena era de morte. Isso porque isso devia ser mantido, porque é assim que se entendia basicamente, porque sem isso, a ideia era, a sociedade vai se desviar, a menos que ela tenha a visão desse poder, dessa distância, e isso intimide ela. Então, se alguém se mostrar desrespeitoso para com o rei, a dignidade do rei, ele é morto. Então o rei sempre age com essa dignidade, com essa postura, e ele é remoto, ele é amedrontador. Quando está diante do rei, você está sempre com medo de fazer alguma coisa que desonrasse o rei mandasse te matar, não é? E ele é intimidante. É assim que o poder funciona, é assim que os reis operam, em grande medida. Inicialmente, parece que quando Davi está lá sendo coroado e as coisas acontecendo, era assim que as coisas estavam, tanto é que até então a Mical não tinha levantado essa crítica a ele, mas agora ele vem em Jerusalém como um rei totalmente diferente, totalmente mudado. Ele pode parecer muito atraente para você pode falar assim, isso eu acho que o rei tinha que ser como Davi era mesmo, essa mudança é muito boa, isso é muito interessante, mas é porque você está olhando isso 3.000 anos depois, não é? Ela não entendeu.
Ela não compreendeu. Não era assim que o mundo funcionava. Nenhum rei agia dessa forma. E a resposta de Davi para isso é uma resposta maravilhosa e profundamente teológica. Ele diz assim, no 21, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai, ou de qualquer outra família dele, outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei. Essa não é uma declaração orgulhosa. Ele não está dizendo assim, a tua família foi preterida. Ele está dizendo o seguinte, eu fui escolhido pela graça. Eu era um pastor de ovelhas. Eu não era esse cara que você está falando aí com essa dignidade, com essa coisa. Deus me escolheu por pura graça. Não havia nada em mim que me diferenciasse de todo o povo quando Ele me escolheu. Eu não tenho sangue real. Meu pai não era rei, meu avô, minha família. Eu era só um pastor, e eu não lutei para ser rei. Porque havia pessoas que não tinham nascido rei, mas lutaram pelo trono, venceram, e por causa da sua vitória, da sua bravura e da sua coisa, se tornaram reis ao vencer um rei e tomar o trono. Mas eu não fiz isso. Eu não lutei por um trono. Deus me ungiu rei, eu não fiz nada a não ser fugir. E, no entanto, ainda assim Deus me fez rei, Deus simplesmente me escolheu, eu sou simplesmente um destinatário da graça. Então, como eu não devo celebrar Deus? Então ele ressalta, foi perante o Senhor que eu dancei. No versículo 21, no 22 e 23 diz assim, eu vou celebrar diante do Senhor, e me rebaixarei ainda mais, ou seja, vou ser vulgar, se isso é vulgar aos seus olhos. Ou seja, eu vou ser igual a todo mundo, e me humilharei aos meus próprios olhos. Mas eu serei honrado por essas escravas que você mencionou. Então, eu vou celebrar diante do Senhor, eu me rebaixarei ainda mais do que isso, e eu serei humilhado aos meus próprios olhos. O que ele quer dizer? Ele está dizendo o seguinte, em Israel agora, por causa da minha posição que ocupo, não há ninguém acima de mim. Mas Deus está infinitamente acima de mim, como está acima de todo mundo. Do ponto de vista de Deus, não há diferença nenhuma entre eu e todo mundo. Então, eu posso dançar diante de Deus. Eu posso abrir meu coração diante de alguém que é infinitamente maior do que eu, sem me preocupar com a ideia de que, diante dele, eu e aquela pessoa que você chama de escrava, tem alguma diferença, porque não tem. Não tem nenhuma. Eu não vou viver defendendo a minha dignidade, porque eu não tenho nenhuma diante do Rei eterno, é o que ele está dizendo, do Deus eterno. Isso é totalmente inapropriado diante de Deus, nós pensarmos na nossa posição, na nossa dignidade, em como os outros vão nos ver, em como eles vão achar a respeito de nós, quando nós estamos diante de Deus. Ele diz, eu vou fazer isso novamente, e eu serei humilhado aos meus próprios olhos. Então ele ressalta, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. O que está dizendo é o seguinte, eles entendem, o povo e essas mulheres que você mencionou entendem, e eles vão me respeitar ainda mais como rei, do que se eu fosse um tipo de rei que você quer que eu seja, porque eles vão ver que eu sou um rei que, junto com eles, sou exatamente igual diante de Deus, e tenho uma alegria em Deus igual a que a graça de Deus que operou neles, opera em mim. Então, depois é dito que Mical nunca mais teve filhos até o fim da sua vida. Não diz diretamente que esse foi uma punição, mas como vem logo depois, aconteceu que ela ficou infrutífera no sentido que deveria ser, não é? Até o fim da sua vida. Parece que quer nos mostrar que o coração que se deleita em Deus é que produz frutos. Não há uma maneira de você produzir frutos para Deus de qualquer outra maneira, a não ser sendo um verdadeiro adorador. Então, ele é um homem mudado. A razão pela qual ele é um homem mudado era porque ele estava adorando, você vê. Davi realmente é um adorador de Deus. E nós não somos adoradores de Deus porque nós falamos que somos.
O que você acha que toda essa dança foi? Toda essa alegria, tudo isso cheio de sacrifícios. Eu vejo muitas pessoas, porque você sempre está trabalhando com pessoas que estão em lugares extremos, por causa de tradição ou por causa de ignorância. Então, algumas pessoas tentam dizer que quando você vai cultuar a Deus, que isso aqui, essas coisas não eram culto, então um culto não. Davi está cultuando a Deus, isso é o culto do Velho Testamento, tem sacrifícios. Ele diz várias vezes, eu estava dançando diante de Deus. Ele diz, eu estava dançando como eu sou servo de Deus, mas estava com vontade de dançar. Não, ele está dizendo, estou dançando diante de Deus. Nada é mais ridículo do que o que inventaram na nossa geração de ministério de dança. Acho que foi o ridículo do ridículo do ridículo. Mas você ir por oposto, como é muito comum, é a mesma coisa. Querer dizer que o culto a Deus, esse dançar de Davi não era culto, é negar o que a Bíblia está dizendo. Ele estava cultuando a Deus com danças espontânea e sacrificando animais. Esse é o culto do Velho Testamento, o sacrifício. O que está acontecendo é um culto. E ele diz 2 vezes, eu dançarei mais diante do Senhor. Você vai ver que na segunda vez ele vai estar dançando também. Não foi o arrobo de um dia. Então isso aqui é adoração. É a adoração que ele está cantando, o que ele está dançando, porque nada mais é do que a expressão da alegria de um coração que se deleita em Deus, que se expressa com música, e que se expressou com dança, e que se expressou. Ele estava adorando, e eu quero que você saiba como isso te muda e me muda. Diz assim, aconteceu que entrando na arca do Senhor na cidade de Deus, Mical, filha de Saul, isso já é a segunda vez, observava de uma janela, ao ver o rei dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Você vai ver que quando ele responde a ela, ele diz, eu dançarei mais diante do Senhor. Então, David Foster Wallace, um famoso romancista, nasceu em 1962, né? E morreu em 2008, morreu novo, né? Com 46 anos. É um escritor famosíssimo, mas que morreu cedo porque se matou. Mas em um certo lugar há um discurso famoso dele, em que ele basicamente diz, com verdade, que todo mundo adora alguma coisa. Todo mundo adora alguma coisa. E o propósito dele, você vê, não era religioso. Ele não estava pregando um sermão. Ele estava falando da realidade. A realidade perceptível na vida de todos os homens. Ele diz que todo mundo adora algo que captura a sua imaginação. Ele não está fazendo um discurso pregando, né? Você vê, ele acabou se suicidando. E ele diz que o que captura a sua imaginação, o que você adora captura a sua imaginação, e o que quer que seja que você adora vai controlar a sua vida, para o bem ou para o mal. Então ele diz assim, todo mundo adora. Se você adora o dinheiro e as coisas, se elas estão onde você toca o significado real da vida, ou seja, que te dá identidade, então você nunca terá dinheiro suficiente, nunca sentirá que tem o suficiente, vai querer sempre mais, sempre mais. Diz assim, mas se você adora o seu corpo e a beleza, e ser atraente sexualmente, você sempre se lutará, e sempre se sentirá feio. E quando o tempo e a idade começarem a aparecer, você vai morrer 1 milhão de mortes ao ver o teu corpo se transformando. E se você adorar o poder, você vai acabar se sentindo com medo e fraco, porque você vai ter sempre temores de perder o poder. Por exemplo, se você olhasse a história do pai dela, né, de Mical, você vê que é exatamente isso. Porque Saul adorava o poder, ele foi ficando um homem cada vez mais medroso, se sentindo cada vez menos poderoso, ou o poder se esvaindo de suas mãos.
E o Wallace continua dizendo: adore o poder e você acabará se sentindo fraco e com medo. E você precisará de um poder cada vez maior sobre os outros para aplacar o seu próprio medo. Adore o seu intelecto, deseje ser visto como inteligente e você acabará se sentindo estúpido e uma fraude, sempre à beira de ser descoberto e com medo que as pessoas descubram que você não é tão inteligente. Olhe a coisa insidiosa sobre essa forma de adoração. Olhe como ela é insidiosa, ele diz. Elas são inconscientes, são configurações padrões do nosso coração. Ele diz, olhe como isso tudo é insidioso, porque você não percebe. Se o dinheiro te controla, você não percebe. Ele controla a sua vida. Se é o seu corpo, sua beleza, ou se é o poder, é óbvio que se Saul percebesse que o poder controlava ele dessa forma, e estava levando ele a sentir cada vez mais medo, e a vida ficar cada vez mais miserável, mas ele não percebia. Então, Davi é liberto cada vez mais e cresce como um homem de Deus, à medida que ele realmente é um adorador e não adora outras coisas. Ele não estava de acordo aqui nessa história com sua própria dignidade, porque se ele adorasse o poder, o lugar do rei, ele ia pensar, como as pessoas vão pensar se eu agir dessa forma? Eles vão me ver de uma maneira que não vai ser real, assim, então eu não vou fazer isso. Você vê, aquilo ia controlar ele não tinha medo de como as pessoas o viam, ele não precisava de poder, e de como o poder age e controla, nem algo assim. É assim que você muda, você vê, mas ele está mudando, mas ele não está mudando porque ele acha que uma coisa é simplesmente errada, mas é porque ele está adorando, e aquilo, o que você adora te controla a sua imaginação, controla suas afeições mais profundas. Ele adorou, e porque ele adorou a Deus de verdade, ele mudou, e ele foi continuamente sendo mudado. A questão é o que aconteceu. O texto nos diz que, na verdade, houve 2 incidentes em torno de 2 pessoas, como eu disse, que foram fundamentais na operação dessa mudança. Então, a primeira vez que ele tentou abrir a Arca da Aliança, a segunda vez, nós vamos dar uma olhada em cada uma delas. A primeira e segunda vez que ele tentou trazer a Arca da Aliança, ele aprendeu algo fundamental. E não há como qualquer coisa mude em nossa vida que não seja por esse mesmo caminho e direção. Essas 2 lições que ele aprendeu e mudaram a vida dele é que mudam as nossas vidas. Sem isso não há mudança. Você pode ser uma biblioteca teológica, mas não muda. Ou você pode ser uma biblioteca teológica, você nunca vai dançar diante de Deus, porque todo aquele conhecimento nunca se transforma em paixão avassaladora no coração, sabe? Você vai estar muito distante de alguém que pode fazer isso. Então a primeira coisa que nos muda, Uzá é um dos homens que estavam caminhando junto ao carroção, não é? A carroça que carregava a Arca da Aliança. Então você sabe, ela foi colocada num carro que era puxada por 2 bois, e conduzir boi não é igual conduzir cavalo, assim. Você não vai lá igual uma diligência, lá em cima, conduzindo, você vai conduzindo do lado ali, você vai realmente conduzindo o boi que está levando as coisas. Então essas 2 pessoas, Uzá e Aiô, estavam caminhando ali do lado, conduzindo os bois que estavam levando a Arca da Aliança. Então esse objeto que era o centro lá do culto, estava no Santo dos Santos, de repente estava prestes a cair no chão, porque os bois tropeçaram. Eu penso que ninguém nem poderia criticar a estrada por não estar boa, porque o rei estava lá e não ia ser bom. Então, Uzá apenas tentou estabilizar a arca naquele momento de que os bois tropeçaram, e quando ele encostou na arca, ele morreu. De imediato nós pensamos, isso foi um pouco excessivo. Não precisava ser, porque isso aí acabou com a festa, acabou com o desfile, acabou com o culto, acabou com tudo, e acabou mesmo, né? Ninguém podia continuar depois que alguém encostou na arca e caiu morto. A Bíblia diz que Davi ficou zangado.
Davi ficou zangado, perturbado e com medo. Por causa da ira de Deus manifestada. É a mesma coisa porque muito de cristão fica zangado com os textos que falam sobre a ira de Deus. Até hoje tem gente assim que fica zangada. Ele ficou zangado. E certa vez eu estava vendo alguém falando sobre esse texto, pregando, e a pessoa pregando disse, olha, o argumento do pregador é o seguinte: isso nos ensina a seguir as regras. Você tem que seguir absolutamente as regras. Se você não segue todas as regras que Deus deu, Ele vai te pegar. Então é melhor você levar a sério as regras de Deus. Então aqui está a pergunta: é isso? Esse é o centro do que está sendo ensinado para nós? Uzá caiu morto, tombou morto, foi fulminado porque ele quebrou as regras, não obedeceu as regras? A resposta é sim, mas na verdade não. Sim, as regras são parte disso, mas na verdade não é essa a razão, não é a razão final. Então deixa eu mostrar por quê, para entender o que aconteceu com Uzá e o que aconteceu com Davi, como isso mudou ele. Aqui estão algumas coisas que são importantes. Primeiro, as regras em torno da Arca da Aliança e do tabernáculo. As regras são muito detalhadas. Então havia uma maneira pela qual você se aproximava de Deus. E a Arca da Aliança era a santa presença de Deus no meio do povo de Israel. Você vê, ele estava entronizado entre os querubins da arca, que ficavam no Santo dos Santos. Todas as regras eram sobre como você se aproximava, e como você fazia os sacrifícios. E o que você faz não era apenas o típico ritual das religiões que o homem inventou. É totalmente diferente. Eu vou mostrar aqui claramente isso. Então, todas as regras e rituais em todas as religiões que o homem inventou, elas são para agradar a divindade. Aqui é exatamente o oposto. Todas as regras estão ensinando uma coisa totalmente diferente do que isso. Em Deuteronômio 4, pouco antes de morrer, Moisés falando com o povo sobre todas as regras, todas as leis, como adorar, como entrar no tabernáculo, como tratar a arca. Ele diz: se vocês obedecerem essas coisas, não é? Deus estará em comunhão com vocês, e o mundo saberá que Deus é totalmente glorioso, que Ele é cheio de glória. O mundo entenderá, Moisés diz, quem Deus é. O mundo entenderá o que significa o ser de Deus através disso, da adoração no tabernáculo, da Arca da Aliança. E como nós vamos ver, a Arca da Aliança é um sermão contínuo, um sermão que foi pregado dia e noite. Era como Paulo dizendo assim: eu não quero saber nada a não ser Cristo este crucificado. Ou seja, sempre tudo que eu pregar vai levar para a cruz, vai levar para o que Cristo fez, nunca para o homem. Então a arca era um sermão assim. Foi a maneira de Deus dizer ao mundo quem Ele era. Foi uma maneira de Deus dizer como o homem poderia chegar a Ele, como Ele iria salvar o mundo. Na verdade, eu diria que a Arca da Aliança é uma representação concreta do Evangelho. É um sermão, é a mesma coisa que Paulo dizendo: eu vou pregar só Cristo e este crucificado. A Arca da Aliança é a mesma coisa. Então você vê porque todas as regras em torno do trabalho da arca eram cruciais, porque se aquilo era fundamental para você entender quem Deus é. Se você perde isso, o problema não era as regras, era que você perdia quem Deus é, como Ele salva e qual é o seu caráter. Se elas são desobedecidas ou esquecidas, a mensagem de Deus para o mundo está perdida. É como agora, se você não prega somente o Evangelho, então o apóstolo Paulo diz: então seja anátema. Nada a não ser o Evangelho deve ser pregado dia e noite em cada púlpito, ou aquilo é falso, aquilo não mostra mais quem Deus é, aquilo não é mais uma representação real da revelação de Deus, Ele só se manifesta assim. Então você diz: quais foram as regras? Ok, havia duas coisas básicas sobre a Arca da Aliança, e
Eu vou te dar uma, depois eu dou outra no outro ponto. A primeira coisa que Davi aprendeu foi, dentro da Arca da Aliança estavam os 10 mandamentos. Ou seja, aquilo que Deus revelou a Moisés no monte, que a própria mão de Deus escreveu, e não terás outros deuses perante mim, e que o resumo do que estava dentro da arca, como eu disse, o oposto do seu, o resumo do Evangelho, o resumo da lei era: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, toda a alma, de toda a tua força, e ao teu próximo. É assim, era a lei, lá estavam as tábuas da lei, não é? E você não podia tocar na arca, porque dentro dela estava lá a lei, você não conseguia se aproximar, você não podia tocar, não podia ver. Então, sempre que a Arca da Aliança se movia, porque, é claro, eles estavam no deserto e toda hora tinham que se mover, e haviam regras, a arca tinha que ser coberta. As pessoas nunca viam a arca. Não é que eles não viam a arca quando estava dentro do Santo dos Santos. Quando iam levar a arca, desmontar a tenda para levar a arca, as regras claras eram que a arca tinha que ser coberta. Nunca as pessoas podiam ver a arca. Em segundo lugar, ela nunca podia ser colocada sobre nenhum carrinho, nenhum animal puxar. Ela tinha que ser carregada através de varas que eram colocadas em argolas que já tinham nela, depois que ela estava coberta, pelos coatitas. Como eu disse, nem eles podiam ver a arca, nem os coatitas podiam ver a arca da aliança, nem aqueles que foram separados para carregar a arca. Em terceiro lugar, esses levitas que viviam uma vida separada, não é, para liderar, não é, tudo que envolvia a adoração do povo de Deus, o culto, não é, que iriam carregar. Mesmo assim eles não podiam eles mesmos ver a arca. Então era tão importante que a adoração e o centro da adoração, que era a arca da aliança, todas essas coisas eram a suma do Evangelho, eram um sermão sobre o Evangelho. Foi a mensagem de quem Deus era para o mundo e que eles se esqueceram. E que essa mensagem foi desaparecendo. Como desapareceu hoje? Como hoje tem culto e não tem Evangelho? Tem pregação, mas não tem Evangelho. Então, aconteceu com eles. Os levitas deviam fazer aquilo, Davi devia saber, mas ninguém sabia mais, como hoje, assim. As pessoas dizem: eu fui salvo pelo Evangelho, então me explica o que é o Evangelho. E a pessoa não sabe, ela não foi salva. Você não pode ser salvo para o que você não conhece. Eles não conheciam mais, eles estavam esquecidos. Agora, se aquilo era para revelar o caráter de Deus e você esqueceu aquilo, o caráter de Deus tinha sido esquecido. Quem ele é realmente tinha sido esquecido. Então, nunca devia ser vista, nunca devia ser tocada, nunca devia ser colocada num carrinho e puxada por animais, apenas transportada pelos levitas e apenas da família dos coatitas. Por sinal, todas as regras foram descumpridas. Você vê, não foi só a regra de tocar que foi descumprida, todas elas foram descumpridas. Então, se você diz: olha, Deus fulminou Uzá porque ele encostou na arca, e é porque ele quebrou uma regra, você vê, Deus já tinha sido paciente ao extremo. Não foi essa regra que foi quebrada, todas as regras tinham sido quebradas, e não caiu morto todo mundo na hora que estava quebrando essas regras. Por exemplo, em Números 4, a partir do versículo 4, diz assim: este será o ministério dos filhos de Coate, na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da tenda, e com ele cobrirão a arca do testemunho, a arca da aliança. E por-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe colocarão os varais. Isso quem tinha que fazer era Arão e os seus filhos, Eleazar, etc. Também sobre a mesa da proposição, estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos e os colheres, as colheres e as taças e os jarros para a libação. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de pele de texugo, e cobrirão e lhe colocarão os seus varais. Isso é Números de 4 a 4. Eu não vou continuar lendo porque há muitos detalhes. Mas no versículo 15 diz assim: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, só então os filhos de Coate virão para levá-lo.
mas no santuário eles não tocarão em nada para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. No versículo 19 e 20 diz assim: mas isso lhes farei para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos virão e a cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo. Porém, não entrarão para ver a arca e nada que está lá quando cobrir o santuário, para que não morram. Você vê, eles não podiam olhar para a arca, que morria. Então, depois que tudo era coberto, depois que a arca estava coberta, depois que os varais tinham sido colocados no lugar, só então os filhos de Coate podiam entrar e pegar a arca. Eles não podiam ver. Você vê, não é uma regra que foi descumprida, um monte de regra foi descumprida. Deus disse: se eles verem, eles morrem. Então, Deus, ao contrário, foi paciente, longânimo com o que está acontecendo. Todas as regras foram quebradas. Não é? E, acima de tudo, Davi não tinha lido o livro de regras. Essa é a verdade. Não é? Ele não havia lido o manual do proprietário, eu diria. Não é? O proprietário vai dizer: não conduz um carro sem antes ler o manual. Mas eles não fizeram isso. Mesmo o rei Davi não parecia estar ciente de nada disso. Mas por que isso é importante? Aqui está a regra 1. A lei de Deus estava naquela arca. E a lei de Deus é o que devemos fazer. É resumida no amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, são os mandamentos de Deus. É como devemos viver. E se você tocar na arca, você morre. Tocar na arca que contém aquela lei que resumida é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, há uma força. O que isso significa? Este é um Deus diferente de todos os deuses das religiões que os homens inventaram. É totalmente diferente de todas as outras religiões do mundo que são criadas pelo homem. Todas as religiões do mundo, elas tinham seus templos, elas tinham seus objetos sagrados, haviam santuários, haviam objetos, haviam essas coisas. E o que você faz num santuário desse? O que as pessoas fazem até hoje? Você toca. Você toca. Você já viu várias imagens de deuses orientais, ou até na idolatria aqui no Ocidente, como um lugar lá é desgastado, porque o cara tem que passar a mão, e todo mundo passando a mão durante tanto tempo, desgasta, e as pessoas tocam, e as pessoas passam um pano, porque elas querem tocar, elas querem pegar, se esfregar, para pegar o quê? Para pegar um pouco da magia, um pouco da mágica, não é? Um pouco do poder. E isso também é uma maneira de mostrar devoção. Você tocava dizendo: eu sou dedicado a você, eu tenho cumprido as minhas promessas a você, eu tenho feito essas coisas. Então, nas religiões que o homem inventou, a divindade é apaziguada por isso, por ser lisonjeada, ou por ser servida, ou por eu cumprir minhas promessas para ela. Por quê? Porque todas as religiões que o homem criou, a maneira como você obtém a salvação é através do que você faz, através do esforço, através da sua obediência, através da obediência aos rituais, através de você ser lisonjeiro e satisfazer as necessidades daqueles deuses. Não apenas, ou melhor, apenas a revelação de Deus de quem Ele é totalmente oposta. Porque nessas religiões, em todas as religiões que o homem criou, não há uma distância infinita entre ele e o Deus. É uma distância que o homem pode percorrer, com devoção, com obediência, com promessa. Então, aqui é o oposto: você toca, você morre. Por quê? Porque ninguém é justo. Não existe, ninguém está à altura do que está dentro da arca, dos 10 mandamentos, daquilo que resumido é: amarás o Senhor teu Deus. Ninguém está à altura. Isso condena todo mundo. Ninguém. Há um abismo infinito entre você e Deus. É isso que tocar ou ver morre. É porque não há nada que você possa fazer que você possa se aproximar de Deus. Esse abismo é intransponível. Então seus esforços não podem destruir o abismo que existe entre você e Deus. E se houver alguma salvação e você puder entrar em comunhão com esse Deus, é esse Deus que vai ter que fazer algo. Você não pode fazer nada por Ele. Ele não tem necessidades.
há esse abismo intransponível, não há nada que você possa fazer. Se você tiver que ter uma comunhão, um contato com esse Deus, terá que ser por uma obra graciosa do que Ele fizer, na salvação e no que Ele faz. Por isso que eu disse que a arca é o evangelho ali, né? É um sermão. Não há nada que você faça em que você possa realmente tocar. Se o teu coração tiver que ser algo que Ele aceite, vai ter que ser algo que Ele vai fazer, vai ter que ser algo sobrenatural. E vai ter que ser essa intervenção totalmente graciosa e sem a sua participação. Essa foi a primeira coisa que Davi descobriu. Quando a arca estava caindo, e Uzá tocou na arca, duas coisas saltam assim. Primeiro que Uzá pensou que o chão, lama, eram mais contaminados do que ele. Iam sujar a arca. Iam contaminar a arca, não é? E isso é uma péssima teologia, né? É uma teologia totalmente oposta à verdade. Isso é importante para nós sabermos quem somos e sabermos quem Deus é. Deus não acha de maneira nenhuma que há algum problema no solo, nem na lama que você acha imunda, sabe? Não há nada de realmente mal nisso, não é? O solo é apenas o solo como Deus o criou, não é? Ele criou o solo e nada no solo é caído, não é? O solo é tudo que Deus sempre quis que o solo fosse, com seus nutrientes, fazendo o seu trabalho. Você planta nele e as coisas crescem, é maravilhoso. Não há nada de errado com o solo, não há nada de errado com o solo, com a lama, com o que Uzá achou e nós achamos, não é? O solo é tudo que Deus quer que ele seja, mas você e eu não estamos nem perto de ser o que Deus quer que a gente seja. Então a gente é infinitamente contaminado e o solo não. O solo é o que Deus criou para ele ser. Então, Uzá não tem nenhum conceito de quão perdido ele é e como é a distância infinita entre ele e Deus. Mesmo tendo aquele sermão que a Arca da Aliança é na casa dele, como a gente viu. Por isso que é possível alguém ouvir as convicções do coração humanista do homem serem muito mais poderosas, a não ser que Deus faça algo. E ele não tinha nenhum conceito de quão pecaminoso ele era. E ele estendeu a mão, então, achando, como todas as pessoas acham, todos os santuários que tocam nas coisas, porque exatamente o homem pode transpor através da devoção e através das suas promessas, do que ele faz, a distância entre ele e Deus. Mas, como eu disse, isso é totalmente diferente, né? Porque Deus está sempre dizendo aqui, no tudo que Ele ensinou para eles, a distância entre eu e vocês é infinita, vocês nunca vão poder fazer nada. Se vocês tentarem, vocês morrem. Vocês morrem. Não há nada que vocês possam fazer. Então Deus precisa em nada de nós. E se nós tivermos que ter comunhão com Ele, Ele vai ter que fazer algo. Além disso, então, quando é que a gente age como usar? Quando é que você toca na arca? Por exemplo, quando você ora a Deus, você age às vezes igual a usar. Muitas vezes a gente, para convencer Deus a fazer algo, tem cristãos que fazem uma promessa. Já viu isso? Fazem uma promessa a Deus, um propósito. Eles acham que Deus precisa daquilo. E que em troca daquilo Deus vai fazer algo. Eles não compreendem que ou Deus faz aquilo graciosamente, ou Deus não faz. Eles não conseguem enxergar a distância entre eles e Deus, e quem Deus é. Quando você faz isso, quando você acha que alguma coisa realmente colocou Deus em dívida com você, você tocou na arca, assim. Você fez algo mortal, você não reconhece quem Deus é. É um deboche final sobre Deus. E você toca na arca quando você acha, ou você prega, que você pode fazer alguma coisa para a sua salvação. Você pode ajudar a Deus a encurtar a distância entre você e Deus. Você vê que era exatamente o oposto da mensagem que a arca queria ensinar o tempo todo. Vocês não podem fazer nada. Se eu não fizer algo a respeito, vocês morrem. Não há nada que possa aproximar vocês de mim, a não ser a minha graça. Então, a ideia de que eu tenho que fazer, Deus faz a parte dele, eu tenho que fazer a minha, é tocar na arca.
é não ter entendido nada do Evangelho, como usar, não entendeu aqui. Então, tudo está naquilo que é essencial. Então, tanto Uzá quanto Davi, o rei, pareceu não ver nada de errado com tudo isso. Então, eles estavam a ponto de perder totalmente o Evangelho, a ponto de ter uma ideia de como se aproxima de Deus somente pela graça. Você vai ver que depois que Davi aprende isso, ele pode dizer para a esposa dele que não há nenhuma diferença entre ele e as escravas, que ele é salvo pela graça, e a graça de Deus tirou ele de ser um pastor de ovelhas para ser um rei. Então há uma singularidade de Deus, da revelação de Deus, que estava completamente perdida, que é o Evangelho, que é a revelação da sua graça, tanto naqueles dias quanto hoje. Então, é a verdade que Deus é tão santo que Ele não pode ignorar qualquer maldade e qualquer injustiça, a não ser punindo infinitamente. Ele não pode ignorar nenhum pecado, e estamos totalmente perdidos, e não há nada que você possa fazer que te dê direito de tocar na arca, ou seja, de entrar em contato com Ele, com a presença dEle. A lei diz que não, você merece morrer, você não pode ver. Então você não podia ver a arca, você não podia tocar na arca, você não podia nada. Ela dizendo, você não pode, ninguém pode. Isso aqui não é que o homem pode fazer algo, eu fiz uma coisa, vocês não podem nada. Então, é a única vez que o homem realmente recebeu uma revelação de Deus, não é? Toda vez que o homem cria algo, ele pode coisas. É por isso que as doutrinas da graça são tão ofensivas, e infelizmente são tão ofensivas na igreja hoje. Porque as pessoas queriam ouvir que elas podem fazer alguma coisa. Quando a gente diz, não, você não pode, tudo que você fizer, você toca na arca e morre. Só Deus pode misericordiosamente fazer algo que faça você poder entrar em comunhão com Ele. Qualquer outra coisa que você achar que você pode, você usar, assim, tocando na arca. Então Deus está dizendo, eu sou santo. Então Davi diz, como eu vou poder levar a arca para mim então? Se Deus é assim, se há essa santidade, se ninguém pode fazer nada, então como? A segunda coisa é que o incidente com Uzá mostrou que Davi era mais pecaminoso do que ele imaginava. Mas o segundo incidente com Obed-Edom mostrou no mesmo tempo que Deus ele é muito mais gracioso do que Davi imaginava. Ele é muito mais santo, ele é um Deus irado contra o pecado, mas ele também é um Deus gracioso. Essa é aquilo que a segunda coisa, eu disse que essas duas coisas precisam estar juntas para trazer a verdadeira adoração que nos transforma. Então essa é a parte, talvez eu diria que é até meio cômica, porque Obed-Edom, onde Davi botou a arca, era um giteu, o que significa que ele era um estrangeiro, ele não era judeu, o que é estranho. Você vê, um coatita, levita, tocou na arca e morreu. Davi, o rei de Israel, ficou com medo, os judeus ficaram com medo do Deus de Israel. Eles falaram, vamos voltar a casa, vamos botar a arca na casa de Obed-Edom, que era um giteu. Então, por exemplo, em 2 Samuel 15, 19 diz assim, disse pois o rei a Itai, o giteu, por que irias tu conosco? Volta-te, fica com o rei, porque és estrangeiro. Ou 2 Samuel 21, 19, houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, e é o Anã, filho de Jaaré, Orogim, o belemita, feriu Golias, o giteu. Golias era giteu também, de cuja lança era haste como órgão de tecelão, que na verdade giteu era que nascia em Gate, que era em Gat, capital dos filisteus, e tornou a haver guerra, por exemplo, 1 Crônicas 25, 20, versículo 5, e tornou a haver guerra com os filisteus, e Al-Anã, filho de Jair, feriu Alami, irmão de Golias, o giteu, cuja haste da lança era como o órgão de um tecelão. Ou Josué 13, 3, que diz, desde Sior, que está em frente ao Egito, até o termo de Herom, para o norte, que se diz ser dos cananeus, 5 príncipes dos filisteus, o Gazeu, o Asdodeu, o Asqueloneu, o Giteu, o Ecroneu e os Eveus. Então a Arca da Aliança fulminou um coatita sacerdote. Davi ficou com medo e, bem, eles pensaram assim, vamos deixar na casa do estrangeiro, né?
Davi não queria a arca junto de si. A Bíblia diz, ele ficou com medo, é o que diz o texto. E não quis Davi levar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. É como você colocar um depósito de resíduos tóxicos, não é? No quintal e no bairro. Que você nunca vai botar num bairro mais importante, você vai botar num lugar que você acha que se as pessoas morrerem, não tem importância, esse troço aqui vai matar todo mundo, vamos botar isso longe de quem importa, não é? Então eu estou dizendo, meu Deus, eu não vou botar essa arca perto de mim, então ficou com medo, então vamos botar na casa de quem? Vamos botar na casa do estrangeiro, vai morrer todo mundo, não é? Se a gente só de tentar fazer as coisas certas aqui, cantando e festejando, morreu. Então imagina o que vai acontecer com o estrangeiro. Provavelmente todos morrerão dentro de alguns dias, o bairro todo vai ser exterminado. Mas Deus prosperou e abençoou o giteu, o estrangeiro. Então, você vê, ele não era nascido como Davi, como essas pessoas da tribo de Levi. Então Deus nos ensina a sua graça. Ele realmente está dizendo a Davi, você não ousa pensar que há uma diferença entre vocês e o giteu. Ou eu vou usar graça, ou todo mundo morre. Morre o Zai, morre o sacerdote, morre todo mundo. Não tem ninguém numa situação melhor diante das tábuas da lei que estão dentro da arca. Não é? Então não existe as raças boas, os homens bons e os homens ruins. Só uma forma de um homem chegar a mim, e é como eu agindo. Vocês são todos pecadores. Ninguém é justo, Davi, nem você e nem Obed-edom. Mas ele não é menos justo que vocês. Então, isso significa que a minha ira cai sobre todo mundo. Mas também que a minha graça eu posso salvar quem eu quiser. Por isso que ele diz, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Porque não depende de quem quer, como Paulo, mencionando o Êxodo, diz, nem de quem corre, nem de quem quer, mas de Deus usar da sua misericórdia. Então, na verdade, a verdade bíblica é um grande nivelador, é a coisa mais democrática do mundo, sempre foi. Todo mundo está perdido, ninguém merece nada, a não ser a ira de Deus. E Davi então volta para ler o manual. Nosso tempo está acabando, né? Como é que a gente sabe que ele leu um manual? Porque no verso 13 e 14 do capítulo 6 diz assim, quando os que carregavam a arca do Senhor, pronto, eles agora estão fazendo já direito, você vê, estão carregando a arca, não estão mais fazendo como eles fizeram da outra vez, davam 6 passos, olha só, uma grande distância, mas quando eles davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo, e Davi vestindo o colete sacerdotal, de novo, sem as roupas reais, né? Foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Em vez de a dança diminuir, você vê, agora que ele entendeu a verdade de que Deus é muito mais santo e a ira dele está sobre todos os homens, a não ser que ele use da sua graça soberana, quando ele entendeu a santidade de Deus e a graça de Deus, ou seja, fragmentos das doutrinas da graça, ele não dançou menos, ele dançou mais perante o Senhor. Cada 6 passos ele sacrificava um touro e um bezerro gordo. E de onde ele tirou essa ideia? Se você voltar para Êxodo, Números e Deuteronômio, e você voltar ao culto no templo, no tabernáculo, você realmente lê o que Deus diz sobre a arca. Então a lei estava dentro da arca, as tábuas da lei, e a lei diz morre. Não há nenhuma comunhão entre o homem e Deus, não tem promessa, não tem devoção, mas eu tenho os meus melhores sentimentos, não tem nada, o ser humano não pode fazer nada para transpor, Deus não tem necessidades, a única coisa a respeito de Deus que pode fluir para o homem, por qualquer coisa que ele fizer, pela maior que ele achar, não é como os santuários que o homem acha que a devoção dele, ele pode tocar lá nas coisas, não, aqui morre, o homem não pode fazer nada, não é? Então a santidade de Deus é algo que, porque somos pecadores, homens e mulheres não podem se aproximar de Deus santo, e uma vez por ano, então, no dia da expiação, era feita a propiciação. O sacerdote, ele matava um animal, é isso que eles estão fazendo agora de 6 em 6 passos, e sacrificavam um touro, ou um bezerro cevado, e ele pegava o sangue, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos,
e no topo da Arca da Aliança, ali na tampa da arca, que era chamado propiciatório, a palavra no grego é ilasterion, ilasterion quer dizer o lugar da propiciação, o lugar onde o sacrifício que aplaca a ira de Deus é feito. É isso que propiciação é. Então o sumo sacerdote perdia o sangue ali e fazia a propiciação. Então isso é a única coisa, o sangue não é a coisa que protegia eles das exigências da lei, que é o que? Maldito todo aquele que está debaixo da lei. Era a única coisa, o sangue não é o que você faz, não é o que alguém pode fazer. E você vê, e esses sacrifícios que eles faziam, era só um símbolo, porque o sacrifício mesmo só Deus pode fazer algo para fazer o homem entrar em comunhão com ele, e faz isso soberanamente, né? Então essa é uma imagem surpreendente do Evangelho. Você não pode se aproximar de um Deus santo com sua própria justiça, ou com algo que você possa contribuir. Você não pode contribuir com nada. Não, você não podia fazer nada e então poder entrar, nada e poder completar aquilo que Deus ia fazer. Então a gente sabe que havia também o bode expiatório, que esses dois animais simbolizavam aquilo que Cristo ia fazer. Então, se houver um sacrifício perfeito, proporcionado pela graça de Deus, então pode abrir um caminho para te justificar e você poder entrar na presença de Deus. Davi não entendia claramente isso. Na verdade, ninguém no Antigo Testamento entendia exatamente como o sangue de touros e bodes podia fazer isso. Eles entendiam que eles, na verdade, não podiam, mas que Deus teria que fazer algo e que aquilo só apontava. Mas eles não entendiam direito como Deus ia fazer isso. Mas nós sabemos. Quando Davi colocou essas duas coisas juntas, eu estou totalmente perdido e eu sou muito pior do que eu imaginava ser. Não há nada que eu possa fazer que possa abrandar a ira de Deus ou a lei de Deus que diz que eu devo morrer. Mas o fato de que Deus, se Deus soberanamente quer ter comunhão comigo, Ele mesmo tem que fazer algo por sua graça. Por isso que a Bíblia diz que quando eles faziam isso, Deus estava sentado no assento da misericórdia, e Ele recebia eles através da propiciação no assento da misericórdia, porque foi a misericórdia que proporcionou aquilo. Então isso trouxe uma alegria a Davi. O que trouxe a alegria suprema a Davi foi perceber essa santidade, ira infinita de Deus contra o mal, que ele era infinitamente mal e que só merecia a morte, mas que esse Deus, por ele mesmo, podia fazer um sacrifício que realmente propiciava essa ira e fazia ele poder ter comunhão com Deus. Ou seja, quando ele aprendeu a depravação total do homem, e quando ele aprendeu aquilo que as doutrinas da graça trazem, né? E os solas, somente o que Cristo fez, somente a graça de Deus operando em nossos corações, para nos apegarmos somente ao que Deus faz. Enfim, quando ele percebeu todas essas coisas juntas, ele começou a dançar de alegria. Ele começou a dançar. Isso trouxe uma mudança em sua vida. Então, as verdades da graça não faz um adorador casual. Porque hoje em dia as pessoas dizem assim: eu entendi tudo sobre a graça, mas é uma pessoa com coração frio, né? Você olha para ele, você nunca eles são criticados como Davi foi criticado por Mical aqui. Está exagerando na adoração esse cara. Esse cara não está vendo a dignidade, não está agindo de uma maneira digna, assim, não está sendo um homem respeitoso, assim, para mostrar que ele é um homem sério. Porque foi isso que ela disse, né? Você está sendo vulgar, Mas o fato é que Davi entendeu a infinita distância entre ele e Deus, a ira infinita de Deus, como ele era muito mais mal do que ele pensava, mas como esse Deus ainda assim, por graça infinita, levou ele à comunhão. Então ele não apenas acreditava em Deus nessas doutrinas, ele estava adorando Deus. E quando ele adorou Deus, nós vimos que isso mudou seu coração. Davi intuiu o que nós conhecemos. No livro de Hebreus diz assim, Hebreus 10, 4 e 7, porque é impossível que o sangue de touros e bodes tire o pecado. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradam. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Aquelas regras
não era como você fazer algo para agradar a Deus. As regras diziam exatamente o oposto: você não pode agradar a Deus. Não há nada que vocês possam fazer que vocês possam entrar na presença de Deus, que vocês possam olhar para a arca, que vocês podem... A tábua da lei dentro da arca sempre diz: morte, maldito, maldito. Se eu não proporcionar um sacrifício que justifique vocês nunca vão poder. Eu faço, ou vocês estão... Não há nada que vocês possam fazer. Então, simplesmente aquelas regras não rígidas, não é porque Deus queria um ritual, é porque Deus estava pregando o Evangelho. Era o Evangelho pregado. Quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo e se tornou obsoleto, porque o sacrifício dele acabou com todos os sacrifícios que apontavam para o sacrifício dele. É por isso que naquela noite ele orou: Pai, eu oro por aqueles que tu me deste, não oro pelo mundo, eu vou propiciá-los. Eu vou rasgar o véu para que eles tenham acesso. Então você entra e a Arca da Aliança foi cumprida no Evangelho. A lei, a tábua da lei que está dentro da arca, que me matava ao entrar em contato com Deus, ela não me condena mais, por causa da propiciação, porque ela condenou Cristo em meu lugar. E porque a lei, como eu disse, Jesus cumpriu a lei 2 vezes. Ele cumpriu você cumpre a lei ou... outro dia eu falei isso aqui: quando você chega no sinal, você pode cumprir a lei de 2 maneiras: ou você para e cumpre a lei, ou você avança o sinal e paga a multa e cumpre a lei. A lei pode ser cumprida de 2 maneiras. Jesus cumpriu das 2. É como se ele tivesse parado no sinal e tivesse pagado a multa, né? Então ele não só, a lei ficou satisfeita porque ele morreu e a ira infinita de Deus foi derramada sobre ele, mas ele também cumpriu a lei perfeitamente. Ele fez as 2 coisas. A lei estava satisfeita por ver ela totalmente cumprida em Cristo. E então a gente pôde ouvir a voz perdoadora da graça de Deus. E há um hino do John Newton que diz: por ver a lei perfeitamente cumprida em Cristo e ouvir a voz perdoadora da graça, isso transforma um escravo em filho e o dever em uma escolha e deleite. Foi isso que fez Davi dançar. O que fez Davi dançar foi a compreensão do Evangelho, da graça de Deus diante da ira infinita de Deus e da maldade infinita do ser humano, que não pode fazer nada para propiciar Deus, a não ser que Deus mesmo soberanamente faça. Quando ele entendeu isso, a adoração verdadeira fluiu do seu coração. Por quê? Porque é uma adoração que flui da revelação verdadeira de Deus. Ela é em espírito e em verdade. Então, isso levou ele a dançar. Você sabe a diferença entre como você obedece o chefe, porque senão você simplesmente perde o emprego, versus você fazer aquilo que quem você ama gosta, porque você quer ver o sorriso no lábio daquelas pessoas. Não é nem fazer o que ela precisa, porque isso nunca é o caso de Deus. Porque a sua maior felicidade é ver o seu amado feliz. É por isso que Paulo diz: o amor de Cristo nos constrange. Nós não vivemos mais para nós mesmos, não é por causa de nós estamos diante do Sinai com medo da arca. Nós não estamos, nós agora podemos entrar na presença de Deus. Não é isso, é porque o amor dele nos constrange. Então Spurgeon, ele diz assim: o amor de Deus tem sido tão surpreendentemente experimentado por nós em algumas ocasiões, que quase pedimos para que esse prazer diminua um pouco, porque nós não aguentamos mais. Então é isso, ele estava recebendo tanto desse amor de Deus, que você vê, ele estava dançando, e nessa época ele estava de cama, ele estava doente, no entanto ele estava dançando. Essa coisa do Evangelho ser só uma matéria que nós discutimos na internet, discutimos nos seminários, nas conferências, que não explode em adoração verdadeira e que transforma, não transforma, queridos. As pessoas estão discutindo essas grandes doutrinas, elas são as mesmas pessoas. Essas 2 coisas acontecem juntas para produzir verdadeira adoração, e é isso que nos muda. E se você usar, então você pensa que você pode gerenciar Deus, você pensa que Deus depende de você para alguma coisa, que você tem que fazer uma parte, Deus outra. Se você usar, você pensa que você precisa ajudar Deus para ficar, para Deus não ser contaminado de alguma forma. Você pensa que pode contribuir com a sua salvação. Quando você pensa que em algum ponto você está contribuindo com a sua salvação, você é usar tocando na arca. Você é apenas uma pessoa auto-justa. E usar, quando pensa
você usar quando pensa que a santificação é um meio e não o resultado da salvação. Você pensa que a santificação é tentando aplacar e fazer Deus satisfeito contigo, e não que Deus está totalmente satisfeito contigo em Cristo, e por isso você dança, e você é constrangido por esse amor, e você agora não está mais casado com a lei, mas com Cristo, para dar frutos para Deus. E então não haverá alegria, que nem dança na sua vida. É o que acontece na vida da grande parte das pessoas. Não estou falando nem das que não entenderam o Evangelho, mas daquelas que falam sobre essas verdades, mas a vida delas não muda, porque não há dança nelas, ou então há um formalismo, há os cultos, as coisas, nunca eles vão receber uma crítica igual a de Mical. Vocês estão tratando como vulgares, as pessoas são vulgares, porque nunca os sentimentos, as afeições santas estão afloradas, sempre é tudo muito controlado, muito calmo, não se parece com alguém se gloriando na cruz, sabe? Você vê as pessoas se gloriando em outras coisas, as mesmas pessoas que dizem essas coisas assim, você vê que as pessoas se gloriam em esporte, por exemplo. Isso é triste às vezes, né? Porque você vê, as pessoas não só, elas veem uma partida, mas elas têm que se gabar sobre aquilo, elas têm que fazer isso. Elas não conseguem acabar de ver, acabou, que bom, né? Foi interessante, hoje o resultado foi bom, ontem foi ruim. Não, elas têm que se gabar, elas têm que ir para um lugar, elas têm que se gloriar, elas têm que, na verdade, se vangloriar. Paulo disse, é assim que eu faço na cruz, eu tenho que me gloriar na cruz, eu tenho que me vangloriar. Mas as pessoas não, a verdade é só uma coisa certa. Você nunca vê elas exultantes e se vangloriando da verdade diante do mundo. Aí não, ser contidos, essas coisas. Davi foi o oposto. Você vê a verdade de quão mal ele era, quando ele percebeu quão grande era a depravação, como Deus era santo e como as verdades sobre a graça soberana eram incríveis. Ele disse, eu vou dançar mais forte ainda. E é essa dança, essa coisa que nos captura, porque como a gente viu David Foster Wallace dizer, você sempre é capturado em imaginação e sentimentos por aquilo que você adora, quer seja a beleza, quer seja o dinheiro, quer seja o poder, e isso controla a sua vida, e você sequer percebe isso acontecendo. Então não haverá dança, não há dança, e quando não há dança, não há mudança. Mas se você entender o Evangelho, vai haver essa alegria indizível e cheia de glória, e não é uma coisa lá nas profundezas do coração, escondida, onde externamente eu sou totalmente formal. É uma alegria de verdade, é a maior alegria, ela é cheia de glória. Então haverá uma dança sobre a sua vida. E se Davi podia dançar só de entender os fragmentos, sem entender a cruz, como nós devíamos estar dançando, queridos? Como isso devia estar nos mudando? Ele só tinha uma sombra. O que você devia fazer? Nós devíamos agradecer a Deus por nos dar uma visão sobre como funciona a adoração nesse texto, o que é o Evangelho, o que ele é, o que produz a mudança. Basicamente, crer no verdadeiro Evangelho. O Senhor precisa fazer que nós tenhamos uma visão profunda de como a gente perdido está de fato, e de quão santo ele é, e do que as doutrinas da graça são, e fatalmente isso vai gerar uma dança em nós, uma adoração verdadeira que muda tudo. Paulo disse, nos constrange de tal maneira que nós não vivemos nós para nós mesmos, e a gente não fica mais com medo de todas as passagens que diz quão santo Deus é, porque a gente sabe que essa santidade dele nunca vai nos condenar, não é? Porque nós conhecemos a propiciação, e isso nos enche de tamanha alegria, que nós nunca mais precisamos defender nossa dignidade, nunca mais estamos pensando o que o mundo vai pensar de nós, quando vê a gente adorando Cristo, nosso coração totalmente capturado por Cristo. Como as pessoas não ficam por esporte, qualquer coisa aí, com medo do que as pessoas vão pensar, não ficam, né? Nós vamos ser pessoas assim, igual Davi foi. Isso é que o poder do Evangelho em nós faz, assim que ele nos muda. Então que Deus deixe que isso seja verdade, e que nós sejamos adoradores. Vamos ficar de pé. Como eu disse, esse texto é impregnado do Evangelho, todo o Velho Testamento é impregnado do Evangelho, ele está em todas as páginas, ele fala sobre a verdadeira mudança que só Deus produz, através da sua graça soberana. No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação, glória velada, em Jesus tudo que é Deus
igual não há, Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há, só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim, o Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu